E vamos lá. Quem que foi Machado de Assis, Saulo Villanova? Bom, então, né, galera, Machado de Assis, nossa, eu ia meter um AX ali, né? Ele foi um escritor brasileiro, esse cara bonitão que tá na foto aí, todo elegante, né? O nome dele, né, completo aí, era Joaquim Maria Machado de Assis, nascido em 1839, né, e faleceu em 1908. Foi um escritor brasileiro, um dos mais importantes da história do nosso país. E vocês vão entender ao longo dessa aula por que ele é considerado tão bom assim, né? Ele morava numa rua lá no Rio de Janeiro, né, que era a Rua do Cosme Velho, e depois de um tempo aí foi que ele ganhou esse apelido, né, através de uma poesia também, que ele ganhou esse apelido de Bruxo do Cosme Velho, não é verdade? Importante ressaltar algumas coisas, né, pessoal, aí sobre a figura do Machado de Assis. Oiê, aqui é o Matheus, professor do cursinho Alicerce, e eu cheguei aqui só para lembrar você que se você estiver gostando, curte o vídeo, compartilha com alguém que você acha que ia se interessar sobre esse tema do embranquecimento do Machado e também comente aí, responda para mim nos comentários se você foi ensinado que Machado de Assis era negro ou era branco, ou se ninguém falou nada disso, comenta aí para mim nos comentários. Também, último aviso, o cursinho Alicerce, que é o cursinho que fez esse aulão e faz esse canal, tá com inscrições abertas para 2021, certo? Para o nosso plano extensivo. Então, se você gostou dos vídeos, se você gostou do jeito que os nossos professores dão aula, olhando pelos vídeos, clica aqui no link da descrição que vai estar escrito se inscreva para a nossa semana gratuita de aulas, porque é isso mesmo, vocês ganham uma semana grátis de se inscrever nesse link. Uma semana totalmente grátis de aula, não precisa se matricular no cursinho depois, se não quiser. Essa semana é só para você ter a experiência de ter aula no cursinho Alicerce. E aí é lógico, se você quiser, depois você se matricula, mas a gente não pega nenhuma informação de pagamento, nem nada do tipo de vocês. Vocês fazem a semana livres e livres para não se matricular depois. Mas tentem, né? Vai que vocês gostam do cursinho, se vocês estão gostando dos vídeos, tem grandes chances de vocês gostarem do cursinho. Então é isso, gente. Matrículas abertas para 2021. Curtam o vídeo, respondam se vocês já ouviram falar do Machado de Assis ser branco ou ser negro. E é isso, vamos continuar. Machado de Assis, ele escreveu, além de romances, né, que foi onde ele teve mais sucesso, né, em termos de reconhecimento, ele escreveu também poesia, ele escreveu conto, né, e ele escrevia também para jornais na época, né, ele era, de fato, trabalhava ali com jornais na época, depois foi virando, né, de fato, um escritor pela literatura, mas sempre acabava fazendo outras coisas ali ao longo da sua vida, né. Nesse tempo, né, pessoal, é importante a gente lembrar o contexto dessa época, né. O Machado de Assis, né, é um homem negro, mestiço, né, ele é filho, né, de pessoas negras e pessoas brancas, né, e naquela época, né, pessoal, vamos lembrar, 1839 foi quando Machado de Assis nasceu, até a sua morte, inclusive, né, foram tempos em que a escravidão no Brasil estava muito presente, né, e o Machado, ele, sim, sofreu algumas consequências, né, problemas, muito por conta dessa raça dele, né, essa é a verdade. Bom, então, a gente vinha falando, né, galera, justamente sobre esse aspecto racial do Machado de Assis, né, por conta disso naquela época, né, galera, né, enfim, principalmente pelo que aconteceu depois, o Machado de Assis, ele passou por um processo, primeiro, de esquecimento mesmo dentro da literatura, não é verdade? Então, demorou-se, na verdade, um tempo para que o Machado de Assis fosse reconhecido com a qualidade e com o tamanho que ele deveria ter, certo? E demorou cerca aí de 50, 60 anos depois da sua morte para que fosse, de fato, trazido aí uma característica muito forte dele, né? As qualidades, fatalmente, da sua obra, né? E isso, fatalmente, né, galera, aconteceu também por aspectos raciais, infelizmente, né? E durante esse momento, galera, mesmo depois de trazer o Machado à tona de novo, o Machado também passou por um processo de embranquecimento. O que isso significa, né? Significa que o Machado, em muitas obras, quando eu falo obras, falo em ilustrações, por exemplo, sobre Machado de Assis, ele aparecia como um homem branco. Inclusive, uma coisa que foi muito debatida há pouco tempo foi quando a Caixa fez um comercial em que retratava o Machado de Assis também como um homem branco. Pensar no futuro é algo tão importante que até os imortais fazem isso.
Conhecido como o bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis foi o fundador e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. E o universo das letras não era o único lugar onde Em respeito à história da Caixa e em respeito ao povo brasileiro, apresentamos Machado de Assis. Conhecido como o bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis foi o fundador e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. E o universo das letras não era o único lugar onde o maior escritor brasileiro tinha o seu merecido destaque. E por que é importante falar disso, né, pessoal? Isso aí tem ganhado muita força aí ao longo do tempo. A questão em si já é importante, né? Mas isso tem ganhado muita repercussão também, porque recentemente, né, teve algumas editoras aí, como a Companhia das Letras, lançaram campanhas, né, para que o Machado de Assis fosse retratado justamente como ele está aparecendo aí nessa foto, não é verdade? Então isso é um momento importante também de olhar para esse passado e olhar para as pessoas também, como elas se relacionavam com o contexto da época. E o Machado de Assis, dentro dessas condições aí, e até hoje, né, sua obra é muito estudada pela qualidade da sua obra, mas mesmo assim, ele passou por esse processo aí também de embranquecimento. Algo tipicamente brasileiro também, né, e algo bem complicado. Enfim, voltando para falar da obra literária... Comentar uma coisa? Complementar? Opa! Só complementar. Quando o Saulo falou, né, que o fato do Machado ser uma pessoa negra pode ter influenciado muito nesse caminho, né, de considerarem ele um escritor importante, de botarem Machado de Assis para ser lido nas escolas, todas as grandes faculdades do Brasil estudarem Machado de Assis. Isso realmente aconteceu lá pela década de 50, 60 mesmo, até um pouquinho mais tarde, se eu não me engano. E não é assim, tipo, a gente acha. E um dos maiores críticos literários daquela época e de antes, da década de 30, da década de 40, que é o Silvio Romero, ele era assim, ele era o cara que quando ele falava, todo mundo abaixava a orelha, quando tinha a ver com literatura. Ele era um dos caras mais respeitados do Brasil quando se falava de literatura. E ele era um crítico literário racista, abertamente racista. Ele acreditava e divulgava textos em que se falavam que as pessoas negras estavam prejudicando a qualidade intelectual dos brasileiros. Ele defendia a eugenia, que foi um dos princípios do nazismo, né, na década de 40. Então, não é assim, talvez por causa de um racismo estrutural, não. Existiam pessoas racistas que se orgulhavam de falar que eram racistas e que achavam que as pessoas negras eram inferiores, que estavam meio que decidindo quem que ia ser estudado na escola, qual autor seria considerado importante ou não. Então, as pessoas estavam ativamente impedindo o Machado de ser considerado importante porque ele era negro. É isso, só que eu queria falar. Pode continuar. Exato. E o Machado olhou para tudo isso e falou o seguinte, vocês vão ter que me engolir. E realmente tiveram que engolir, porque o cara é o brabo, o cara é o bruxo, de fato, do Cosme Velho, né? E aí, só para complementar aí essa parte da vida do Machado, né? Ele foi funcionário público também durante muito tempo, né? E especificamente ali ele começou sua criação literária em 1855, né? Os romances dele que ficaram mais conhecidos, o primeiro foi publicado em 1872, que foi A Ressurreição, né? Enfim, vamos continuar aí, já sabemos quem é Machado de Assis, vamos ver então o que esse cara escreveu aí para ele ser tão importante, não é verdade? Vamos dar uma olhadinha então. Exato. Bom, e aí a gente fala agora, né, do Quincas Borba, né, que é justamente o romance que a gente vai começar a tratar hoje, né? O Quincas Borba, ele se enquadra ali também naqueles romances de folhetim, que a gente ouve falar bastante, né, também, muitas obras que foram publicadas durante aquela época, e o Quincas Borba não fugiu disso, né? Ele foi publicado em folhetins também, para quem não lembra que era folhetim, justamente eram jornais, né, que eram publicados, e as obras eram publicadas ali por capítulos, por partes, em que a gente tinha contato com elas ali a cada semana, quem sabe, por aí vai.